Olá, você está assistindo mais um episódio do quadro Alô Saúde, no canal do Laboratório de Comunicação Integrada aqui da UERJ, no YouTube. Meu nome é Marcelo Sileno. E eu me chamo Joyce Cunha e nós somos bolsistas de Prodocência do LCI. No vídeo de hoje vamos abordar a campanha Outubro Rosa. A campanha do Outubro Rosa é uma iniciativa com o objetivo de conscientizar a população a respeito do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama. Também busca incentivar as mulheres, que são as mais afetadas pela doença, a realizar exames de mamografia e autoexames de mama. O Outubro Rosa teve início nos Estados Unidos, no início da década de 90, em que estados fizeram ações no mês de outubro sobre a prevenção e diagnóstico da doença. Dando origem à cor da campanha, o Laço Rosa surgiu após a primeira corrida pela cura na cidade de Nova York. A Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu o laço da cor rosa para os participantes. Posteriormente, o Congresso americano aprovou a escolha do mês para a campanha nacional de combate ao câncer de mama, oficializando assim o Outubro Rosa no país. No Brasil, a campanha chegou em 2002, quando um grupo de mulheres se juntou com uma marca europeia de cosméticos e colocaram luzes cor-de-rosa no obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. Em 2008, diversas entidades aderiram ao movimento e expuseram luzes rosas em monumentos de outras cidades brasileiras, como Cristo Redentor, que foi iluminado pela primeira vez com a cor da campanha. 2 anos depois, em 2010, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, passou a aderir à ação, promovendo debates sobre a doença. E para trazer mais informações sobre o tema, convidamos Mônica Assis, que é sanitarista e doutora em Ciências da Saúde. Ela é servidora do INCA, em que atua na Divisão de Detecção Precoce e apoia a organização de rede em ações de ensino, pesquisa e comunicação em saúde. Então eu vou começar com a primeira pergunta. Qual é a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e como ele pode aumentar as chances de um tratamento bem-sucedido? Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente está nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama. É super importante que a gente realmente fale sobre esse tema, para deixar a população como um todo, especialmente as mulheres, muito afinadas com o que elas podem fazer e o que elas precisam saber para se proteger do câncer de mama. Assim como todo tipo de câncer, quanto mais a gente encontrar uma doença em fase inicial, melhor o prognóstico, melhor a chance de um tratamento efetivo. Por quê? Porque o câncer é uma doença progressiva. Normalmente ele vai acometer um órgão e se ele ficar só ali, a chance de tratar é muito mais fácil, porque é uma doença que se dissemina para outras partes do organismo, se tornando uma doença sistêmica. E nesse momento, ela é mais desafiadora, ela depende de várias modalidades de tratamento combinadas e se torna mais difícil. Então, a busca pela detecção precoce, a detecção de um tumor numa fase inicial, acontecerá para todo tipo de câncer, mas nem todos os tipos de câncer admitem encontrar a doença cedo, né? Então, esse é um desafio do câncer. Muita doença, quando ela aparece, ela já está, dependendo do órgão, ela já está num processo de disseminação para o organismo e aí é mais difícil. Mas alguns cânceres, felizmente, os mais comuns, mais prevalentes, eles admitem a encontrar cedo, né? Seja por exames periódicos, que é o rastreamento, seja por uma rápida procura de serviço de saúde quando a pessoa encontra alguma coisa alterada e anormal. No caso, o câncer de mama é um que tem detecção precoce e, por isso, toda essa mobilização, né, já que é um dos cânceres, é o câncer mais incidente em mulheres,
o que mais mata as mulheres também. Recentemente, ele se tornou o câncer mais comum no mundo, e quando ele tem detecção precoce, essa chamada é super importante, né? A gente chamar para detecção precoce e também para a possibilidade de prevenção, né? Que é em parte dos casos, exatamente para o que você falou, né? Da gente ter um tratamento efetivo e as mulheres sobreviverem à doença. Quais os principais fatores de risco associados à doença? Então, parecido com o que acontece com outros tipos de câncer, câncer de mama não tem uma causa única, um agente causal, um vírus, alguma coisa assim. Ele é sempre resultado de uma combinação de fatores. Para câncer de mama, a gente destaca também, que é comum em câncer, que envelhecer aumenta a chance de risco da doença, né? A idade é um fator que aumenta muito. A maioria dos casos acontece a partir dos 50 anos. Mas a gente tem a ocorrência antes da doença, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Há essa combinação de fatores, então, uma doença multicausal, e a gente divide um pouco esses fatores, muito ainda sendo estudados, mas reconhecidos, a gente tem 3 grandes blocos de fatores. Tem um fator que as pessoas associam muito a câncer, que é a hereditariedade, né? Tem uma história familiar de câncer. Isso conta. Essa hereditariedade está relacionada a uma mutação genética que aumenta o risco da doença e que acaba determinando uma situação chamada síndrome do câncer de mama familiar. Ou seja, aquela mutação passa na família e há vários casos, né, de parentes consanguíneos. A mulher, a irmã, a prima do mesmo lado, a mãe, a filha, uma agregação de casos. Entretanto, esse câncer de mama hereditário associado a essa mutação, ele representa só de 5 a 10% dos casos da doença. Então, não é assim tão expressivo quanto as pessoas pensam. Outro bloco de fatores estão muito ligados à questão hormonal e a fatores reprodutivos da vida da mulher. Então, esse é um tumor que a gente fala, ele é hormônio dependente. Ele ocorre estimulado também pelo próprio estrogênio, que é um hormônio feminino, que em algumas situações da vida da mulher, ele está mais aumentado no organismo, né? Então, a gente fala que a menina menstruar muito cedo, a mulher parar de menstruar muito tarde, a mulher não ter tido filho, nem ter engravidado, ou esse primeira gestação for após 30 anos, não ter amamentado, são todos fatores que aumentam essa exposição da mulher a esse estrogênio endógeno que contribui para aumentar o risco de câncer de mama. E há 2 situações de uma exposição a esse hormônio que não é endógena, mas por exemplo, do uso de ou terapia de reposição hormonal, que muitas mulheres fazem uso na pós-menopausa, ou, por exemplo, na própria pílula anticoncepcional. Também há um aumento de risco associado a isso, especialmente se é um uso muito prolongado, né? Depois de 5 anos, a mulher continua usando, etc. Então, a gente até orienta, se for fazer reposição hormonal, e também, no caso de usar a pílula, que tem tantos benefícios, né, para a mulher, que seja feito com acompanhamento, que se realmente se veja a história familiar, né, se não tem história familiar de câncer de mama, que aumente o risco, e que, se possível, seja feito com menos tempo. Mas isso daí aumenta um pouco o risco da mulher. O terceiro bloco de fatores é o que a gente fala comportamental e ambiental. Tem a ver com certas práticas que a gente já hoje tem bastante conhecimento para ver que elas aumentam o risco. No caso do ambiente, a gente tem uma questão da exposição à radiação ionizante, né? Todo raio-x ele tem essa radiação, inclusive a própria mamografia. Ter tido uma exposição à radiação por conta de uma radioterapia pregressa por outro tipo de câncer aumenta o risco. E os fatores assim mais modificáveis mesmo estão associados a fatores comportamentais, hoje também associados a outras doenças cardiovasculares, diabetes e tudo mais.
que é o excesso de peso corporal, não ter atividade física, né? E fatores ligados à dieta também, né, que contribuem. Hoje a gente sabe que a alimentação que mais tem capacidade de prevenir câncer de mama é uma alimentação rica em alimentos vegetais, né? Então a gente fala que a base da alimentação mais saudável é baseada em legumes, verduras, grãos frescos, os feijões, castanhas e muito menos do que com alimentos processados e ultraprocessados que hoje são tão comuns, né? A gente é um pouco invadido pela propaganda de um alimento mais prático, mais rápido, mais saboroso, que normalmente é rico em sal, gordura, açúcar, substâncias químicas. Então, isso é uma coisa para a gente tomar conta, né? Que é um fator que a gente pode reduzir um pouco o risco do adoecimento. Você comentou sobre a hereditariedade, e a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Há alguma orientação especial para mulheres com histórico familiar de câncer de mama em relação à detecção precoce e prevenção? Então, deixa eu só complementar, Marcelo, um fator que eu esqueci que também a gente tem que pensar muito, né? O consumo de bebidas alcoólicas é hoje considerado um fator que aumenta o risco de vários tipos de câncer, dentre os quais o câncer de mama. A associação com o álcool é muito maior do que a associação com o próprio fumo, que as pessoas reconhecem como um fator cancerígeno, né? Claro que não se incentiva que fume, né? O tabagismo passivo também é problemático, isso contribui para risco, mas bebida alcoólica é um fator muito mais bem estabelecido para câncer de mama, por toda a questão do metabolismo do álcool no organismo e na relação com esse hormônio. Então, você está me perguntando sobre prevenção, né, Marcelo? A gente tem esse reconhecimento de que é possível prevenir câncer de mama mais forte em anos recentes, porque no passado, quando a gente tinha menos pesquisa sobre alimentação e câncer, até se falava que câncer de mama não era possível prevenir, né? Porque uma parte era hereditário, a outra parte tem a ver com características da vida reprodutiva da mulher, que a gente não pode escolher, né? A outra parte é a própria idade que a gente envelhece e deseja envelhecer, né? Porque a gente não quer morrer antes, nem morrer cedo. Então, se dizia, câncer de mama não dá para prevenir, só dá para a gente encontrar doença no início, e com isso a gente prevenir de morrer, mas não dá para prevenir. Com esse conhecimento que vem crescendo em relação a essa relação alimentação, nutrição, atividade física e câncer, esse complexo hoje que se conhece muito mais, há uma estimativa para o Brasil de que a gente poderia reduzir 17% dos casos de câncer de mama se a gente conseguisse mexer nesses fatores modificáveis, né? Se as pessoas estivessem mais com o peso corporal saudável, se elas praticassem mais atividade física, se o consumo de bebida alcoólica fosse menor, e se a prática da amamentação, né, pelo maior tempo possível, também fosse generalizada. A gente vê muita barreira ainda para a mulher amamentar, né, o seu filho, barreiras ligadas ao trabalho, condições mesmo para gerir, né, uma amamentação, um aleitamento exclusivo até os 6 meses, mas hoje a gente tem muita certeza que amamentar é muito bom para a criança e é ótimo para a mulher. Ele também vai reduzir o risco de câncer de mama ao longo da vida, porque essa mama, ao sofrer esse processo, viver o processo do aleitamento, ela também consegue eliminar várias células que possivelmente poderiam desencadear um tumor. Então, uma prática benéfica para as mulheres que optarem, né, por isso e tiverem essa oportunidade. A gente sabe também que o padrão da vida reprodutiva está mudando no mundo inteiro, está mudando no Brasil, as mulheres realmente estão investindo mais nas suas carreiras, no trabalho, deixando a maternidade para depois, e às vezes nem optando pela maternidade, né? Então, são questões que a gente até avalia atualmente o quanto isso pode estar impactando a própria configuração da doença, que era muito mais típica e é muito mais típica das mulheres mais velhas, mas a gente tem fatores de risco se modificando. Na sociedade, isso pode
está relacionado, de alguma forma, a um aumento da ocorrência de câncer de mama em mulheres mais jovens. E como pode ser feito o autoexame de mama? Então, Joyce, no passado, final da década de 90, se propagou muito a ideia de um autoexame das mamas, em que a mulher deveria, por meio de algumas técnicas, né, olhar no espelho, examinar uma mama, depois a outra, fazer determinados movimentos, numa época do ano, do mês, né, mais propícia para essa checagem. Isso seria uma coisa muito benéfica para as mulheres encontrarem a doença mais cedo. Mas essa ideia de um autoexame com uma técnica específica, uma rotina, uma periodicidade, ela muito caiu por terra depois de vários estudos grandes, porque se viu que a mulher descobre esse tumor nas situações mais casuais e não necessariamente mediante uma prática sistemática de avaliação. Então, no passado, se ensinava a mulher a fazer essa autoobservação de um jeito, e hoje o que se prefere é que a mulher tenha uma consciência da mama, né? Que ela entenda que é uma parte do corpo dela que deve ser olhada, como qualquer parte do nosso corpo, né? É um momento de autocuidado em que a gente, conhecendo o que é normal para a gente consiga identificar uma alteração logo no início. Então, isso vale para qualquer coisa do nosso organismo, né? A gente tem que estar muito sabido, consciente de como o nosso corpo funciona, para perceber que alguma coisa diferente anormal persiste, a gente tem que perceber que buscar alguma ajuda, especialmente se for uma coisa suspeita de câncer. E no caso da mama, a gente pode olhar essa mama no momento que a mulher achar mais confortável. Pode ser no banho, né, que tem um sabão, que é fácil de palpar a mama. Olhar no espelho sempre é bom, porque a gente vai acompanhando um pouco o tamanho, o formato da mama, mas não precisa fazer nada específico. Pode ser na hora de se vestir, na hora que for. O importante é que a mulher conheça o que é normal para ela, conheça o que é suspeito, e aí eu acho que vale a gente falar, né, com as meninas, mulheres de qualquer idade, e as mulheres maduras também, que os sinais suspeitos de câncer de mama são principalmente um nódulo, né, que é um caroço duro, de consistência duro, que não dói, e que tem uma característica de ser fixo. Então, esse é a forma com que a doença se apresenta em mais de 90% dos casos. Então, esse sinal tem que ser conhecido pela mulher. Falo isso porque a mulher jovem, antes da menopausa, ela vive muitas alterações da mama, né, Joyce? A mama incha na pré-menstruação, a mama desincha, a mama dói no meio do ciclo, e a mulher às vezes fica muito preocupada, porque dor é uma coisa que, né, põe em alerta, mas isso é uma coisa normal que as mulheres sabem, que vai e volta, é o ciclo hormonal atuando na mama. Então, mulheres, atenção com a questão de um nódulo, que é um caroço, que seja fixo e indolor. Né? Estava falando que às vezes a gente se preocupa com a dor, mas no caso do câncer não é tão comum ter a dor. Mas se tiver uma dor diferente, é ficar atento. Então a gente fala assim, mulher, fique atenta, porque é uma coisa diferente que não desaparece, a gente tem que se preocupar. Esse é o sinal de alerta mais comum, mas outros alertas são uma mudança no formato da mama, que você já sabe como ficou diferente, uma mudança de tamanho, uma pele que vai ficando diferente, ou mais retraída, ou mais abalada, mudanças no mamilo, às vezes acontece do mamilo entrar ou ele ficar descamando, alguma alteração na pele do mamilo, ou uma secreção que saia do bico do peito, né, do mamilo, especialmente se for de um deles, ou transparente ou sanguinolenta, é mais suspeição. E também nódulos que podem aparecer ou nessa área do pescoço, aqui em cima, ou na própria axila, que é uma situação já de ocorrência da doença indo para os linfonodos axilares aqui à mama. Isso aí também tem que ficar
no radar da mulher. São esse conjunto de sinais de alerta que toda mulher deve saber, e deve saber que ela deve olhar a sua mama no dia a dia, né? Não tem que se preocupar com isso a todo momento, de jeito nenhum, mas ter consciência da sua mama, olhar, apalpar, sentir na rotina mesmo do dia a dia. Mas existe uma idade específica que seja mais comum esse diagnóstico, assim, uma idade, algum estudo que tenha mostrado que a partir de tal idade é mais comum? Então, eu falei que a grande ocorrência da doença é a partir dos 50 anos, que é um pouco a idade da menopausa da mulher, né? Que acontece ali em torno dos 50 anos. Aqui no Brasil, eu acabei de ver um dado aqui, acho que 70% dos casos estão acima dos 50 anos. A grande concentração fica entre 50 e 70, 50 e 69 anos, que é a idade onde o Ministério da Saúde recomenda a mamografia. Se a mulher não sente nada, para ela fazer periodicamente a cada 2 anos, na faixa de 50 e 69. Mas a gente tem a doença acontecendo antes, né? Cerca de 20% vai acontecer ali entre 40 e 49, e o restante ali na faixa etária mais jovem ainda, que abaixo de 30 anos a gente estamos apurando esse dado, mas em torno de 9% parece ocorrer nessa fase, o que é muito desafiante, porque normalmente a gente fala, o câncer é o acúmulo de exposições a fatores cancerígenos ao longo da vida, e de fato porque o tumor não nasce do nada, né? Ele é um processo que vem de uma mutação, vai crescendo e influenciado pelos carcinógenos, com que a gente vai se encontrando, né, ao longo da vida. Então, isso é o padrão mais normal da doença, acontecer na medida que a gente envelhece. Mas quando acontece mais cedo, é uma área que está sendo ainda muito estudada, pode ter muito a ver com essa predisposição genética, né, que acaba trazendo a doença mais cedo. Há algumas mutações genéticas conhecidas, as mais famosas são aquelas que a Angelina Jolie, né, falou quando ela teve a iniciativa de fazer uma retirada da mama profilática para evitar de ter o câncer, dada a história familiar. Ficou muito conhecido das pessoas as mutações no BRCA1 e no BRCA2, que são 2 genes que, quando tem a mutação, aumenta bastante o risco da mulher. A gente considera essas mulheres de risco elevado de câncer de mama, um risco de ocorrência da doença bem maior do que o risco habitual, o risco que todas as mulheres vão ter de ter a doença ao longo da vida. Mas, além dessa mutação, a gente já tem vários outros genes reconhecidos como mutações relacionadas a câncer de mama, que podem estar relacionadas também, pessoal, a câncer de ovário, eles compartilham a mesma mutação. Então, a mulher ter história de câncer de mama na família, mais de um caso, especialmente em mulheres jovens, ou ter tido um caso de câncer de ovário isolado, ou mesmo um caso de câncer de mama em homens, né, que é bem mais raro. Mas naquele lado da família consanguíneo, né, são pessoas que provavelmente estão transmitindo essa mutação de câncer familiar numa mesma família. Mas volto a dizer, isso é a menor parte dos casos, e esse tanto de ocorrência que parece surpreender, né, do câncer de mama em mulheres abaixo de 30 anos, que poderia ser muito residual e parece ser um pouco mais que isso, ainda é um desafio para a ciência, reconhecer que fatores, até desse comportamento de vida reprodutiva, desses fatores modificáveis, possam estar relacionados e implicados com essa incidência aí um pouco atípica. E identificando esses fatores, qual seria a melhor maneira de ter um diagnóstico? Então, a gente fala que para o diagnóstico acontecer em fase inicial da doença, todas as mulheres, né, de todas as idades, e aqui vou abrir um parênteses para homens também, porque 1% dos casos de câncer de mama acontece em homens. Todos, então, devemos ficar atentos às alterações suspeitas na mama. Essa é uma informação que toda mulher tem que saber, seja jovem, madura, mulher mais velha. Por quê? Se a gente observar essa mama e conseguir perceber essa alteração
e buscar um serviço de saúde para verificar isso, a gente está com uma chance de encontrar doença inicial, né? Então, esse é um grande recado desse mês de conscientização do câncer de mama, todo mundo ficar atento à sua mama, conhecer o que é normal para si mesmo, conhecer o que é suspeito e buscar um serviço de saúde. Esse serviço, assim, em geral, é a atenção básica, a nossa rede básica, o posto de saúde, clínica da família. Esse é o primeiro lugar que a gente tem que ir quando tiver alguma coisa suspeita que vá precisar de avaliação. Essa abordagem, então, segue no serviço médico com exame clínico, aí o profissional vai fazer uma avaliação para confirmar que é algo que merece ser investigado, aí vai fazer, dependendo da idade, a mamografia ou outro exame de imagem, que pode ser ultrassom, e se tiver realmente um nódulo, uma área suspeita, na imagem, a pessoa deve fazer uma punção daquele tecido que tem uma alteração, para que isso seja visto no microscópio, numa análise histopatológica, que aí sim vai confirmar se aquilo ali é ou não câncer, assim que é feito o diagnóstico. Então, pessoal, é super importante então, que todos fiquem atentos às suas mamas, e que conheça essas variações suspeitas e busque um serviço de saúde se alguma alteração persistir, não desaparecer. E uma mensagem que a gente gostaria muito de deixar para todo mundo é não deixar o medo paralisar a busca por um serviço de saúde. A gente sabe que o câncer assusta, é uma doença que ainda carrega muito estigma, apesar de tantos avanços terapêuticos, né? Mas é um problema grande de saúde pública, é ainda muito desafiante para muitas pessoas, para suas famílias, mas no caso do câncer de mama, a gente tem muitos motivos para buscar logo a atenção médica, porque a gente sabe que buscar a doença no início faz diferença, e a gente tem hoje, um dos tipos de câncer que mais avançou em termos de terapêuticas. Então, é um sucesso assim, enorme na redução da mortalidade, quando a gente consegue buscar a doença numa fase inicial e ter acesso ao tratamento, né? A gente sabe também que é preciso muito avançar aí para que as mulheres não aguardem muito tempo para acessar o serviço e se confirmar o câncer, iniciar o tratamento, mas se isso acontece, a chance da gente salvar vidas hoje é muito grande. A sobrevida em 5 anos em países desenvolvidos hoje é de 90%, ou seja, é um dos cânceres com mais favorável prognóstico se a gente consegue juntar essas duas coisas, né? Encontrei cedo e confirmado eu consegui atenção médica oportuna e a tempo. Isso a gente tem que batalhar muito para que seja acessível, seja um direito à saúde adquirido e acessado por todas as mulheres, né? A gente não ter essa desigualdade muito grande que ainda existe no nosso país. Então, a gente tem que trabalhar muito ainda para conseguir isso, mas a gente merece isso, nossas mulheres merecem isso. Ter chance de sobreviver a um câncer que hoje a gente tem armas para lutar melhores. E queria deixar, por final, a mensagem da prevenção primária, né, que é importante, essa questão da controlar o peso corporal, né, ter atividade física regular, ser fisicamente ativo na sua rotina, e esse uso de bebida alcoólica, né, ou evitar, ou se possível reduzir, são mensagens muito importantes, não só para prevenir câncer de mama, mas para vários outros tipos de câncer e para doenças crônicas não transmissíveis que são hoje muito comum no Brasil, né, as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, são práticas que a gente deve cultivar mais e também buscar ambientes que nos protejam mais, né? Ambientes mais favoráveis à saúde, que é a essência da promoção da saúde. Não depender apenas das escolhas individuais, dos comportamentos, mas a gente ter uma sociedade que promova a saúde nos territórios da vida, né? Que nos proteja de propagandas, de coisas nocivas, né? Que nos favoreça a ter uma alimentação mais bacana, a ter possibilidade de práticas saudáveis no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente busca.
É isso, Mônica. A gente vai encerrar a nossa entrevista por aqui. Eu queria te agradecer por toda a informação que você trouxe aqui no nosso canal, para a comunidade acadêmica que vai assistir, para todo mundo que quiser assistir. E muito obrigado mesmo pela força, viu? Muito obrigada. Bom, minha gente, a gente que agradece, desejo que ótima repercussão aí para vocês, né? Que toda essa moçada da universidade leve boa informação para suas famílias e acesse lá material nosso no site do INCA, inca.gov.br/mama, que a gente tem muitos materiais lá, tem muitos vídeos, e vocês podem divulgar até alguma coisa por aí também para o pessoal se informar melhor, tá Com bom? certeza. Pode deixar.